A última década foi a mais quente da história do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Se nada for feito para conter as mudanças climáticas, as temperaturas podem aumentar 5 graus no continente sul-americano até o fim deste século. Essas mudanças podem prejudicar a produção agrícola e afetar o desenvolvimento das culturas perenes no Brasil. Quem vai falar sobre isso com a gente é o head de agronegócio da Climatempo, William Bini, que esteve em uma live realizada ontem com agrometeorologistas que mostraram este estudo feito na Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Falaram sobre esse assunto. A gente viu, anteriormente, essa onda de calor na Europa, essa última década mais quente da história aqui no Brasil. Eu quero saber, com esse estudo que você trouxe, você falou, a gente conversou pela manhã, quais são os impactos da agricultura se a gente tiver cada vez mais calor? Por exemplo, a fruticultura do sul, você vai perder horas de frio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bini. Bem-vindo. Olá, muito boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Olha só, Priscila, esse assunto é extremamente estratégico, né? Porque quando a gente fala em mudanças climáticas e o impacto na agricultura, ele vai muito além daquela preocupação que a gente tem no dia a dia, né? Se vai ter geada, se vai esquentar, se a próxima safra vai ser de El Niño ou Laninha. Então, essa problemática, pelo menos nós aqui da Climatempo, a gente tem procurado trazer com uma relevância muito grande, porque de fato as mudanças climáticas elas já estão em andamento, né? Quando a gente fala em mudança climática, não é o que vai acontecer, é o que já está em andamento. E essa mudança, por mais que a gente faça uso da tecnologia, da inovação, não vai ser suficiente para a gente garantir que as situações ideais de plantio das culturas no mundo todo, elas se mantenham nos próximos anos e próximas décadas. Então, a preocupação é muito grande, vai muito além aí só da próxima semana, próximo mês. Eu trouxe uns mapas aqui muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com você, Priscila, e com todos que estão nos assistindo, que é um trabalho que a Embrapa fez com relação à mudança no zonamento climático do café aqui em Minas Gerais, pegando como exemplo. Então, se a gente pegar a situação atual, nós temos aí grande parte hoje do estado mineiro com uma condição apta ao plantio do café, por exemplo. E nas próximas telas nós vamos fazer simulações conforme a gente vai ter um aquecimento global, ou um aquecimento da temperatura média. Então, se a gente subir aqui algo em torno de 1 grau, note que as áreas aptas ao plantio, elas vão reduzindo, elas vão sendo cada vez menores. Se eu aumentar para 3 graus, por exemplo, olha só pequenas áreas aqui do sul de Minas, e finalmente, se eu pegar um extremo aí de aquecimento de 5,8 graus, apenas pouquíssimas áreas aqui de Minas Gerais seriam aptas para o plantio do café. Esse é um exemplo, café Minas Gerais. Mas você citou fruticultura, toda e qualquer cultura hoje depende de situações ideais de temperatura, umidade, precipitação. E com as mudanças climáticas, certamente esse padrão de condições ideais vai mudar também, Priscila. Com certeza, então impactos com certeza ali nas áreas de café, também impactos. Eu estava acompanhando a live, então eu também quero compartilhar na produção de eucaliptos. Somos um dos maiores produtores de eucaliptos do mundo, né? Então você vai reduzir a umidade, que precisa de muita demanda hídrica, né? A árvore, vai diminuir também as áreas de plantio. Então, com certeza um alerta que deve ser chamado a atenção aqui no Mercado e Companhia. Agora, saindo desta escala de mudanças climáticas e entrando na nossa escala de mudança do tempo, que é algo bem diferente, eu quero que você me fale o que nós podemos esperar para os próximos dias. Vai continuar também esse calor, que claro, não é extremo como está acontecendo lá na Europa, porque nós estamos no inverno, mas esse calor fora de época continua, Bini? Continua assim, Priscila, porque nós estamos com uma situação de bloqueio atmosférico, que é comum nessa época do ano. É claro que cada ano você tem uma intensidade diferente, mas vem garantindo aí um tempo firme, inibindo a formação de nuvens. Aquela frente fria que nós mostramos aqui no comecinho da semana já está aqui sobre o oceano. Inclusive no Rio Grande do Sul já estamos com uma condição de estabilidade atmosférica, porém tem previsão de mudança aí nos próximos dias, principalmente no sul do país. Podemos ver já ali algumas instabilidades. Aqui na região nordeste mantém as condições de chuva por conta aí dos ventos úmidos que sopram do mar. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui no Rio Grande do Sul. A gente pode ver que a previsão já para amanhã é de algumas pancadas de chuva no centro-sul gaúcho,
por conta desta nova frente fria. Por conta disso mesmo, os volumes podem ficar aí na marca dos 15 milímetros acumulados nos próximos 5 dias, volumes que podem chegar até 30 milímetros aqui no litoral nordestino, lembrando que esse mesmo sistema que tem provocado essas chuvas fortes é o mesmo sistema que provocou transtornos nos últimos meses aqui no litoral nordestino. O tempo seco também ajuda bastante a condição aí de algumas atividades de campo, como por exemplo o plantio da cana em São Paulo, a secagem dos grãos de café, já falamos isso, né? Ou seja, tem sido um momento bastante importante para algumas atividades de campo aqui na região central do Brasil, Priscila. Tá certo. E o que a gente percebe também, né, Bini, é que pelo menos ali até o começo de agosto não tem chuva em todo o Brasil central e a temperatura parece que segue elevada também, né, em grande parte do interior do Brasil. Agora, falando de calor nos Estados Unidos, o calor está muito forte também. Na metade sul do país, os termômetros chegaram a marcar 45 graus. Foi o caso de Oklahoma. Como é que ficam as temperaturas a partir de agora e como é que isso está impactando a safra de verão por lá? Pode falar um pouquinho da temperatura do Brasil, depois joga esse mapa lá para cima, faz virar e vai para os Estados Unidos, Vini. Já que o assunto é temperatura, né? Vamos começar a temperatura aqui no Brasil, depois a gente vai lá para o hemisfério norte. Segue quente, né? Sem muito mistério, temperaturas à marca dos 37 graus, um pouco mais amenas no sul do país, mas não é frio, né? Note que não há um contraste muito grande de temperaturas aqui. Lembrando que nós estamos no inverno, como você mencionou. Enquanto isso, no hemisfério norte é verão. Vamos fazer aí um voo até os Estados Unidos, aqui na América do Norte. Nós temos uma condição de tempo firme aqui em toda a região central. Aqui são as principais regiões produtoras. Nós temos o Corn Belt, nós temos o Cotton Belt aqui sobre a região mais central dos Estados Unidos também. E eu trouxe, Priscila, alguns recordes para você. Só para contar um pouquinho mais da história, né? Nós tivemos essa semana um recorde histórico em Londres, né? A temperatura nunca antes registrado, né? Quando a gente fala nunca antes registrado, tem um peso muito grande, né? Porque nós estamos medindo aí a temperatura há um pouco mais de um século. E você imagina que nunca, desde que o homem passou a se importar com as temperaturas, nunca foram observadas temperaturas dessa grandeza. E aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aqui eu trouxe o estado do Texas, 5 temperaturas que nós tivemos ontem com relação à temperatura máxima, e eu destaquei aqui em vermelho 2 temperaturas que, mais uma vez, nunca tinham sido registrados em toda a história dessas estações, temperaturas dessa ordem de grandeza. Então, note que nós estamos num ponto onde temperaturas estão extrapolando limites e recordes nunca antes que aconteceram, né? Essas outras localidades também tiveram recordes, mas foram recordes de mês de julho mais quente, temperatura mais alta do ano, mas mesmo assim são valores bastante elevados. E a previsão, né? Vamos dar uma olhadinha na previsão, aproximando um pouquinho mais justamente nas áreas produtoras aqui dos Estados Unidos, a gente pode ver que as temperaturas seguem muito próximas a 40 graus, 39 graus, então, ou seja, ainda uma condição de temperaturas muito elevadas, o que vem prejudicando, inclusive, o desenvolvimento e o plantio das culturas neste momento nos Estados Unidos. Até porque você não tem previsão de chuva, né, a condição ainda de tempo seco, e os termômetros bastante elevados por lá. Realmente, o verão mostrando a que veio lá no hemisfério norte, né, Priscila? Isso, com recordes históricos, né, dos últimos 100 anos. Williams, obrigada mais uma vez pelos mapas, pela sua explicação. 2 décadas de muita interação aqui e parceria entre a gente. Obrigada.